e é por causa dela que estamos aqui. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que me concedeu esta manhã de estar na sua presença e assim mais uma vez poder fazer menção da sua poderosa palavra. Deus em Cristo abençoe toda esta igreja, o pastor presidente desta casa, a todo o corpo de obreiros deste ministério, em especial a vida da nossa irmã Luana, que foi o canal. Obrigada, viu, por ceder este convite e nos conceder esta oportunidade que é tão rica de poder ser porta-voz do Evangelho para a vida de todos os adolescentes. E por sinal vocês estão de parabéns, porque um sábado como este, frio, chuvoso, vocês deixaram o aconchego da cama, né? E vieram aqui para prestar um culto, como foi dito aqui, racional. Ou seja, vocês estão aqui cientes do que vocês estão fazendo. Não é verdade? Vocês estão aqui com o corpo, com a alma, com o espírito e com a consciência. Então, parabéns para vocês. Eu me chamo Amanda, faço parte da Assembleia de Deus, Vento do Avivamento, em Irajá, igreja presidida pelo Bispo Wilson, pastora Mara Cristina. Eu estou sendo acompanhada pela minha amiga, mãe intercessora. Você diz um amém pela vida da nossa irmã? Amém! Glória a Deus. Ela é meio tímida, tá, gente? Mas é até a primeira vez, assim. Primeira impressão, ela é quieta, depois ela... Ela cria intimidade. Quando ela cria intimidade também, sai de baixo. Então, queridos, eu tenho uma breve palavra. Eita! Uma palavra para compartilhar com você. Eu não vou abrir, mas eu vou pedir para que você abra aí, porque minha Bíblia deu um pequeno problema aqui. Vamos fingir que ninguém viu isso. Então, abra aí, com a permissão. Pode se sentar? Pode se sentar. Não gosto de quebrar essa liturgia da Assembleia de Deus, não, mas só para não descansar, porque eu sei que já está frio, chuvoso. Então vamos lá, abra aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5. Eu quero compartilhar um textinho com você que é bem breve, eu vou ser muito sucinta naquilo que eu quero falar contigo, acerca de um assunto que é muito importante para a vida de todo crente. Atos 12, 5. Nós vamos falar sobre unidade da igreja e oração. Então, quem achou, diga amém. Amém. Então, dependendo da sua tradução, vai estar escrito assim: Pedro estava guardado em um cárcere, mas haviam... 12:5, tá, gente? Pedro estava guardado em um cárcere, mas haviam orações incessantes a Deus por parte da igreja em favor dele. Pedro estava guardado em um cárcere, mas haviam orações incessantes a Deus por parte da igreja em favor. Fecha aí sua Bíblia, fecha os teus olhos agora e vamos orar ao Senhor nesta manhã. Deus, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome pela tua palavra, pela vida dos teus filhos que aqui estão para lhe bendizer. Eu te agradeço porque em um sábado como este, eles estão aqui para louvar e exaltar o seu nome. Eu peço que o teu Espírito venha falar de maneira gritante aos nossos corações, para que sejamos impactados pelo poder da tua palavra e não venhamos voltar para os nossos lares da mesma maneira que entramos. Eu te peço, Senhor, porque como foi orado, a casa é tua, o povo é teu, a palavra é tua e o vaso também pertence ao Senhor. Então faça aquilo que lhe apraz e nisto, o nome de Jesus será glorificado não só hoje, mas para sempre. Você diz? Amém. Então, como vocês são jovens, eu vou fazer o máximo para que vocês me entendam, amém? Amém. Então vamos lá, uma língua bem jovial. Queridos, o livro de Atos 2 Apóstolos, que nós acabamos de ler aqui, é um livro muito rico, é um livro que relata de forma muito extrema os milagres que foram operados pelas mãos de Deus. E o maior de todos os milagres, segundo a narrativa bíblica, é o milagre da conversão.
Nós vamos perceber isso no capítulo 2, quando Lucas deixou registrado que durante a festa de Pentecostes, Pedro pregou o primeiro sermão e teve como resultado a conversão de 3.000 almas. Quantas almas? 3.000 com uma única mensagem. Capítulo 4, versículo 4 diz que ele pregou diante do Sinédrio novamente e cerca de 2.000 almas se converteram ao Senhor, completando aí quase 5. O texto diz que são quase 5.000 almas que se renderam a Cristo. Capítulo 8, nós vamos ver a conversão do eunuco etíope por intermédio do diácono Felipe. O capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. O capítulo 10, a conversão de Cornélio e toda a sua casa, e a porta do evangelho que se abriu para que os gentios conhecessem a Cristo. De modo que todas as vezes que este evangelho era pregado, almas se rendiam ao Senhor, e com isso a igreja de Cristo crescia. Só que, se pararmos para analisar o capítulo 12 que lemos, ele por inteiro, iremos perceber que esta mesma igreja, que com a mesma proporção que prega, progride, avança, ela vai passar por um momento turbulento, um momento de perseguição, e a perseguição que se dá aqui se dá de forma mais intensa e de forma mais feroz. Amanda, por causa de que ou como se deu isso? Porque as autoridades, ou a autoridade monárquica do capítulo 12 não teve em mente fazer o que as autoridades religiosas fizeram no capítulo 7. No capítulo 7 vemos que Pedro, preocupado com o ministério da palavra e não podendo pausar este ministério, ele constituiu, olhe para mim, dentro do corpo de Cristo, 7 homens de boa fama, reputação, que fossem cheios do Espírito. Dentre os 7, Estevão ganhou notoriedade após pregar o seu primeiro, único e último sermão, e logo após o mesmo ser morto por apedrejamento por conta da intolerância religiosa vinda da parte dos judeus. Por que eu afirmo a você que a autoridade do capítulo 12 não teve em mente em fazer o que fizeram no capítulo de número 7? Porque no 7, a autoridade religiosa que executou, não executaram nada mais, nada menos do que um diácono, alguém que havia sido consagrado para servir as mesas, ficou encarregado para cuidar das viúvas e dos órfãos helenistas. Agora, no capítulo de número 12, a autoridade que se levantou tinha em mente paralisar as autoridades constituídas por Jesus sobre a igreja na terra. Quem me entende, diga amém. É por isso que o versículo 1 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2: e fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Vamos fazer uma observação aqui para que você me entenda. Quem foi o Herodes do capítulo 12? Diferente do que você está acostumado a ouvir em ministrações na tribuna ou até mesmo nas lições de escola bíblica dominical. A autoridade do capítulo 12 de Atos não é a mesma citada nos evangelhos. No capítulo 12 se chamava Agripa I, que era neto de Herodes o Grande, citado no evangelho de Mateus 2, responsável pela execução dos bebês de Belém. Sobrinho neto de Herodes Antipas, que fora responsável também pela execução de João o Batista. Agora, Herodes Agripa havia sido levantado inicialmente como tetrarca e depois passou a reinar sobre todos os territórios que haviam pertencido ao seu avô, por nome de Herodes o Grande. Nasce uma luz perversa em seu entendimento: paralisar as autoridades que foram levantadas por Cristo sobre a igreja na terra. Por isso que ele lança as mãos sobre Tiago e mata-o a fio de espada. Parece que estava inspirado pelo espírito maligno de seu tio-avô,
quando este decidiu executar João Batista, cortando-lhe a cabeça. Então Herodes Agripa, inspirado pelo mesmo Espírito, também executou Tiago a fio de espada, cortando-lhe a cabeça. E não satisfeito em ter tirado a vida de Tiago, ele lançou as mãos sobre Pedro e colocou este dentro de um cárcere. Mas vale uma observação para que você me entenda. Se nosso Deus é quem de fato a Escritura o apresenta, sendo ele Rei Senhor, estando assentado em um alto e sublime trono e tendo poder da vida, autoridade sobre a morte e todas as coisas nas mãos, por que que ele permitiu a morte do apóstolo Tiago e o possível livramento de Pedro? Você já parou para pensar nisso? Porque que se ambos foram presos pela mesma autoridade, na mesma época, sob o mesmo governo, por que que um se foi e o outro ficou? Um perdeu a sua cabeça e o outro teve apenas as mãos acorrentadas. Se nós pararmos para analisar nos evangelhos, iremos perceber que tanto um quanto o outro eram importantes para o ministério de Jesus. Tanto Tiago quanto Pedro, eles estiveram presentes em momentos importantes no ministério terreno de Cristo, como relata o capítulo 17 de Mateus. Olhe para mim, eles presenciaram um pedaço do vislumbre da glória do Cristo a ser transfigurado. Ou então, a batalha mais renhida da humanidade, que acredite se quiser, não se deu no Calvário, se deu no jardim. Cristo, sofrendo por antecipação a sua morte na cruz, começa a coagular sangue e orar desesperadamente. Estava lá no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago e João. Ou depois de uma noite frustrante de tentativas de pesca, eles simplesmente retornam para o lago do Tiberíades e tem uma pesca abundante, onde o ministério de Pedro será revelado por intermédio da vida do Salvador. Ora, eles pregavam o mesmo reino, conheceram o Pai que fora revelado por intermédio da vida do Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Estiveram presentes em momentos importantes, tinham exerciam a mesma função eclesiástica, mas o texto diz que um perdeu a cabeça e o outro teve as mãos acorrentadas. Eu quero que você me entenda e guarde isto, que o poder, o domínio, a sabedoria e a soberania eterna estão nas mãos do nosso Deus, para Ele fazer o que quiser na hora em que Ele quiser. Guarde esta frase: a uns Deus salva na morte, outros Deus salva da morte. Por quê? Para não olharmos ao texto e afirmarmos o seguinte pensamento: Tiago morreu porque era menos crente, Pedro recebeu o livramento porque era mais crente. Deus não trabalha dessa maneira. Ora, Tiago foi salvo na morte, Pedro foi salvo da morte. O trabalhar de Deus dentro dessa narrativa foi o mesmo, de uma forma diferenciada. Com isso nós aprendemos uma coisa: que o mesmo Deus do vale é o mesmo Deus da montanha, o mesmo Deus da escassez é o mesmo Deus da bonança, e tem as suas formas de trabalhar, ainda que a gente não entenda. Quem me entende, diga amém. Mas aí está, Tiago deixou escrito na sua epístola, capítulo 1, versos 2 e 3. Ele diz assim: tende por gozo ou se alegrem, ora, quando passardes por provações, lembrando que essas provações produzirão na vida de vocês fé, e esta fé produzirá perseverança. Vocês saíram de casa, deixaram o aconchego do lar, a cama e o edredom quentinho, estão assentados nesse banco, prestando a Ele um culto com entendimento, me ouvindo falar de Jesus para você. Ó jovem, não estranhe-se da noite para o dia. Tudo que dava certo na sua vida passar a dar errado. Tudo que progredia e avançava deixar de progredir, pelo contrário, regredir. E você não conseguir entender o porquê. Eu tenho uma notícia para te dar essa manhã. Bem-vindos ao Evangelho. Ainda
que isso tudo aconteça, nós continuaremos tendo uma motivação que é totalmente soberana para continuar erguendo as mãos e permanecer tributando louvores ao nome do Senhor. A pergunta é: que motivação é essa? Graça. Vou repetir: graça. A graça de Deus repousa sobre a nossa vida. Vamos lá, o que é graça de Deus? A grosso modo falando, é oportunidade de salvação que é dada ao homem por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz. Paulo escreveu aos Efésios 2 primeiro: Ele vos vivificou, ou Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos próprios delitos e nos próprios pecados. Versículo 8: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Complementando o que Tozer escreveu: eu entendo que nada do que eu faço de bom fará com que Deus me ame mais, assim como nada do que eu faça ou fiz de errado fará com que Deus me ame menos ou simplesmente deixa de me amar, porque nada disso está ligado à obra, não está ligado a méritos, está ligado à graça. Você come pela graça, deita pela graça, levanta pela graça, canta pela graça, prega pela graça. E não se escandalize com o que eu vou dizer, até para ir no banheiro você precisa da graça. Só que aí eu vi na Bíblia a graça dando a mão à misericórdia. Por causa de quê? Se a graça possibilita ao homem viver o que ele não merece, a misericórdia vai privá-lo de viver o que ele merecia. Por isso significa livramento de um grande castigo. Quem me entende, diga amém. Amanda, qual é a prova que você nos dá disso? Lamentações 3:22. As muitas misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos novas são cada manhã. Amanheceu, acordou, misericórdia renovada. Não acordou, misericórdia cortada. Oh meu Deus do céu! Então peraí, eu posso afirmar sem medo de errar ou ferir o texto que eu estou pregando para você me entender, que hoje pela manhã a claridade deste grande dia que invadiu a janela do teu quartinho, te impossibilitando de dormir talvez um pouquinho mais como queria, foi o ato ansioso de Deus de te despertar mais um dia para lhe dizer a seguinte coisa: estou te dando mais uma oportunidade para viver tudo diferente. Ele está afirmando mais: não importa o que aconteceu ontem, se você caiu, se você errou, se você falhou, se você chorou, se frustrou. Por isso a misericórdia te deu mais um dia para dizer: viva tudo de novo, canta de novo, prega de novo, adora de novo, ora de novo, se entrega de novo, se doa de novo. Mais um dia. Pegue na mão desse adolescente e me ajude a pregar. Diga: o céu te deu mais um dia. Diga: o céu te deu mais um dia para você fazer de novo. Diga: o céu te deu mais um dia para sonhar de novo. O céu te deu mais um dia para acreditar de novo. O céu te deu mais um dia para viver experiências novas. Mais um dia. Olha o que o salmista declarou. Davi fugindo adiante de Absalão. Ele se encontrou em determinado lugar para se refugiar em Deus. E ele orou após ter passado uma madrugada linda com o Senhor. Ele disse: me deitei, dormi, acordei, porque a mão. Oh, aleluia! Porque a mão. A mão
Não foi a sua vontade de estar aqui, porque se dependesse de você, nem aqui você estava. Não foi a sua responsabilidade ou compromisso com o evento desta igreja, porque se dependesse de você, você também não estaria aqui. Mas foi a mão. Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque a mão te trouxe. A mão do Senhor te sustentou mais um dia. Olhe para mim, a misericórdia para Pedro se renovou, porque o texto diz que ele foi colocado dentro de um cárcere. Você está comigo? Amém. Pedro foi colocado dentro de um cárcere. Tiago morreu, só que Pedro estava dentro de um cárcere. O texto diz que Herodes foi simples na situação. Colocou 4 quaternos do lado de fora para tomar conta de Pedro. 2 guardas como sentinelas na porta da cela. E mais 2 coligados com cadeias em cada um dos braços de Pedro. Faz as contas comigo. Em um período festivo de 7 dias, 4 quaternos de 4, em um período de 7 dias, totalizam 16 homens. Frente à cela, mais 2, 18. Dentro da cela, 1 em cada braço, 20 homens. Vale uma observação: nós não estamos falando de um pedófilo, de um serial killer, de um homicida ou um traficante de drogas, menos ainda de um homem que havia se tornado ameaça para a sociedade. Pelo contrário, nós estamos falando de um cidadão do reino que havia se tornado ameaça para o inferno por conta do evangelho que pregava. Simples. Nós vamos viajar, porque o texto nem o contexto afirma, mas vamos viajar, vamos levar a nossa mente lá para trás. Alguém possivelmente chegado no palácio de Herodes, contado a seguinte coisa: Senhor, o sinédrio prendeu a primeira vez e ele foi liberto, não deixou rastro, tá? Perguntaram o chefe da guarda, não deu resposta. Perguntaram os demais soldados, não deram resposta. Ninguém conseguiu dar resposta. Procuram, ele já levantou um paralítico na porta formosa, prendam ele de novo. Prenderam, mas como Deus entra e às vezes não deixa rastro, ele saiu, o anjo entrou, libertou. Vai para o chefe da guarda, não sei. Vai para o carcereiro, não sei. Vai para os demais soldados, não sei. Vasculha todo o canto, procura Pedro. Ele já, além de ter levantado o paralítico na porta formosa, ele já está arrebatando mais quase 2.000 almas para a glória do nome de Cristo. O que é isso, minha gente? Plenitude do Espírito. Porque se tem uma coisa que é verdade, a plenitude do Espírito nos dá poder para pegar com autoridade aonde a gente passa. Vale outra observação para você entender. Antes de Atos capítulo 2, ele era um, mas depois de Atos 2, irmão Luana, ele era outro. Antes de Atos 2, ele negou, mas depois de Atos 2, ele foi preso por amor ao mesmo nome que negou um dia. Antes de Atos capítulo de número 2, ele havia sido repreendido por ter sido pego dormindo em vez de estar orando. Mas depois de Atos 2, ele é visto na hora nona subindo ao templo para orar. Antes de Atos 2, de forma muito cruel, ele decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco. Mas depois de Atos 2, ele estava cheio, inundado pelo Espírito. Até Dorcas da tumba fria ele levanta. Vambora. Herodes olha e disse: não dá, porque se ele fala de Jesus, o mundo volta a falar. Se ele fala de Jesus, o cego volta a enxergar. Se ele fala de Jesus, o paralítico volta a andar. Coloca ele preso, porque se no governo de lá ele saiu, no meu vai ser diferente. Era o diabo manifestar em Herodes. Vamos colocar no ponto final dessa história. Mas como o cabeça da igreja continua sendo ele, Paulo declarou: eu tenho a certeza de que quem começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então pegue na mão dele e me ajuda. Pegue na mãozinha dele e diga: queiram ou não, abracem ou não, credibilizem ou não, quem começou a boa obra, ele
glória. Eu estou pregando para você. Vamos lá. Herodes disse: põe ponto final na vida desse cara, porque ele está me dando trabalho. Ele está me dando decreto da terra: morte. Do céu, vida. Da terra, ponto final. Do céu, vírgula. Para quê? Dar continuidade à história, como se Deus estivesse dizendo: como autor ainda sou eu, quem decide sou eu e a última palavra é minha. Coloca a vírgula, porque eu vou dar continuidade à história que eu ainda nem comecei direito. Aí eu pergunto para você: que raiva era essa de um camarada que não sabia fazer nada além de manusear uma rede de pesca e falar sobre o Calvário, porque nem para usar espada Pedro prestava. Ao invés de matar mal, só fere a orelha. Que é isso? Diga o Espírito. Diga mais forte: o Espírito. Olha o que o Espírito faz na vida de um crente, gente. Antes de Atos 2, o texto é simples. Capítulo 1 do livro de Atos diz que Jesus, depois que o assunto, Pedro toma partido e lidera a igreja. Capítulo 2, 10 dias de oração. No 50º, eles vão vivenciar o Pentecostes. 50 dias. A plenitude do Espírito dá tanta autoridade para Pedro que com uma mensagem ele arrebata 3.000 almas. Capítulo 3, ele estava subindo quando viu o paralítico: dá-me uma esmola. Ele disse: eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta. O cara volta a andar. Capítulo 4, verso 4, mais uma vez ele pregou diante do Sinédrio, e aí a igreja cresceu, se multiplicou, passando de 3 a quase 5.000 almas. Ainda há pouco, capítulo 5, Ananias e Safira mentiram ao Espírito que estava sobre ele quando morreram fulminados. É pouco, capítulo 5, verso 15, aonde ele passava a sombra, curados e enfermos. É pouco, capítulo 9, verso 32, há décadas preso numa cama, ele só liberou uma frase: Enéas, Deus te cure. O cara volta a andar. É pouco, 9:36, Tabita estava morta com o corpo lavado no cenáculo. Chama Pedro, sai de Lida, vai para Jope. Com uma frase ele diz: Tabita, eu te ordeno. A mulher ressuscita. Belete, calamandori, capítulo 10, ele pregou, Cornélio se converteu através da vida de Cornélio. O evangelho fez assim, ó, se expandiu para que os gentios conhecessem a Cristo. E por consequência da conversão de Cornélio e do evangelho expandido, no capítulo 11 aconteceu um avivamento em Antioquia. Quem estava lá? Pedro. Qual é o entendimento que a gente tem disso? O problema não estava na roupa que ele vestia, no sapato que ele calçava, no estilo ou corte de cabelo que ele tinha. O problema de Herodes com Pedro estava no peso e no efeito da responsabilidade que o reino havia depositado sobre ele. Falam da roupa, mas na roupa, do sapato, mas não é o sapato, do cabelo, mas não é o cabelo, da bolsa, mas não é a bolsa, do relógio, mas não. Falam de tudo, mas o problema está no efeito e no preço da responsabilidade que o reino confiou na tua mão. É, crente, oh glória, efeito do que o reino investiu. Vale outra observação para você me entender. 2 leis haviam sido estabelecidas. Quem consegue me compreender, diga amém. Amém. Para ver se a gente tem que ir mais devagar. Eu queria gritar tanto e sair correndo aqui. Ah, eles estão acostumados? Então vamos lá. Se soubesse desde o começo, eu sabia, gente. A próxima vez eu vou me entendendo mais, tá? Desculpa o vernáculo, tá? Olha pra mim. Ó, primeira lei que havia sido estabelecida era
era por obrigação que todo varão judeu que morasse dentro de um raio de 30 quilômetros de Jerusalém fosse até este lugar para adorar ao Senhor. Segundo a lei que havia sido estabelecida, era proibido haver todo e qualquer um tipo de julgamento ou execução em um período de festa. Alguém vai olhar e vai dizer: olha, Herodes não matou Pedro por respeito aos preceitos judaicos. Ora, Herodes não matou Pedro por respeito à lei do judaísmo, à lei mosaica. Mentira! Herodes não matou Pedro, não foi por conta de respeito à lei. Oh glória! Herodes não matou Pedro, não foi por medo de perder o apoio do seu povo, não. Herodes não matou Pedro por conta de uma palavra que havia sido liberada. Prova para mim, vou te provar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versos de número 13 em diante. Jesus, em um diálogo, perguntou: que dizem os homens acerca do Filho do Homem? A pergunta foi: o que os homens aí fora afirmam ou alegam que eu sou? O que eu sou para ele? Quem eu sou para eles? Eles respondem: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias ou alguns dos demais profetas. Aí a pergunta volta: mas e vós? Quem eu sou para vós? Ele estava afirmando a seguinte coisa: vocês souberam dar a resposta acerca do que os de fora afirmam, mas vocês que andam comigo, comem comigo, quem eu sou para vocês? Há um silêncio no recinto, porque André não responde, Levi não responde, Tiago menor não responde, Tiago irmão do Senhor não responde, Tiago irmão de João não responde, Simão Zelote não responde, Judas Iscariotes não responde. Ninguém dá resposta. Mas aí do grupo, alguém que olhava e dizia ser o camarada que mais dava trabalho, levanta as mãos para fazer uma das maiores declarações das Escrituras. Peraí, é Simão Pedro? Sim. O cara que mais oscila? Sim. Simão Pedro, o cara que tem facilidade de passar de um extremo para o outro? Sim. Que num dia ama, no outro é cético, no outro odeia? Sim. Que num dia crê, no outro é cético? Sim. Que num dia é crente, firme, no outro é inconstante, oscilante? Sim. É Pedro que tem a facilidade de falar quando o cérebro ainda está em ponto morto. Ele fala sem pensar, fala sem raciocinar, ele fala sem pensar naquilo que fala. Ele mesmo. Dá-me a resposta. A resposta é simples e objetiva: você é o Cristo. É sem rodeio, é filho do Deus vivo. Pensa comigo, sorrisinho de canto na boquinha do Salvador. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi tua carne nem teu sangue quem te revelara, mas foi o meu Espírito, o meu Pai que estás no céu. Aí ele continua: também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Só que vale uma observação dentro desse texto. Antes dele receber o nome que é dado por Jesus no versículo 18, ele é chamado de Simão no versículo 17. Quem está comigo, diga amém. Amém. Antes do versículo 18, Jesus diz: bem-aventurado és tu, que é isso, gente? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Analise os 4 evangelhos e você irá perceber: Simão era nome de um vacilante, nome de um vacilante, nome de um errante, nome daquele que sempre transgredia. Simão. Só que aí Jesus muda o quadro. Depois da revelação, não serás mais Simão Barjonas, serás Simão Pedro. Pedro. Depois da revelação, Pedro. Pedro no grego, Petros, pedaços ou fragmentos de rocha, dentre muitas variantes que você vai achar um montão. E sobre esta pedra, Petra, grande rocha ou rocha inabalável. O que queria dizer esse nome? Jesus estava fazendo alusão àquilo que ele desejava que Pedro se tornasse. Por isso que todas as vezes que você olha na narrativa, ou no momento em que ele vacila, ele não é chamado de Simão, ele é chamado de Pedro. Porque ele está lembrando daquilo que Jesus queria que ele se tornasse. Pedro, errei. Pedro, vacilei. Pedro, falei sem pensar. Pedro, agi na hora errada. Pedro, porque eu estou chamando você daquilo que eu quero que você seja. O que? Forte, crente, decidido, constante, firme. Só que aí entra a limitação.
Tá, mas enquanto nas limitações de Pedro, a revelação já foi dada. A limitação não vai mudar porque você é ser humano. Mas ele disse assim, olha, enquanto eu for a base que dá sustentabilidade à tua vida, as portas do inferno não prevalecerão sobre você. Por isso, ele é apenas um fragmento, porque a base que dá sustentabilidade continua sendo Cristo. Reconhecendo tanto essa verdade, que ele deixou escrito na sua epístola: nós somos tijolos para a construção, mas a pedra de esquina, ou a pedra angular, continua sendo ele. O próprio Lucas declarou no capítulo 4 de Atos: ele é a pedra que os construtores rejeitaram e que foi posta por cabeça de esquina, ou pedra angular. Para que serve uma pedra angular, Amanda? Para servir como base para um edifício, alicerce para uma construção. No tempo antigo, se você construísse uma casa e não assentasse a pedra de esquina, a casa caía. Por isso, sabendo dessa verdade, Jesus disse: todos aqueles que ouvem e não guardam, não armazenam as minhas palavras, eu assemelho ao homem imprudente, insensato, que construindo a casa sobre areia, desceram-se as chuvas, correram-se os rios, sopraram-se os ventos, a casa caiu. Mas todos aqueles que escutam e guardam, escutam e armazenam e praticam as minhas palavras, eu assemelhá-lo-ei ao homem que é prudente, sensato, construindo a casa sobre a rocha. Desceram-se as chuvas, correram-se os rios, sopraram-se os ventos, mas a casa continuou de pé. Ele estava afirmando: Pedro, se eu for base da tua vida, fica tranquilo, que independente das tuas limitações, as portas do inferno nunca terão o poder de prevalecer sobre você. Por isso, com todas as suas falhas, com todos os seus erros e com todas as suas limitações, o adversário da tua alma, ele continuou ao derredor, porque ao redor está o leão da tribo de Judá. Oh glória! Ele tentou tocar na saúde, não viu resultado. Ele tentou tocar na família, não viu resultado. Ele tentou nos sonhos, não viu resultado. Ele tentou na mente, não viu resultado. Ele tentou em todas as áreas, não viu resultado, porque a pedra. Oh glória! Dá um tapa no ombro desse jovem, diga: a pedra. Diga: foi a pedra que deu sustentabilidade à tua vida todos estes dias. A pedra que deu sustentabilidade à tua vida em todo esse tempo. A pedra de esquina. Olhe para mim. O texto diz que Herodes não matou Pedro, mas estava premeditando fazer tal coisa. Por isso, o versículo 5 nos dá um segredo. Eu falei que eu iria falar acerca de unidade e de oração, senão, aí entre essas duas vertentes no versículo de número 5. Porque o versículo 5 diz: Pedro estava guardado dentro de um, porém, todavia, entretanto, haviam orações. Olha o segredo do versículo 5. Incessantes. Capítulo 1, eles oraram para substituir. Capítulo 2, oraram para viver o Pentecostes. 3, oraram para levantar um paralítico da Porta Formosa. 4:31, oraram, abalaram-se os alicerces de onde estavam, porque foram cheios do Espírito. Às 12:5 diz que eles oraram incessantemente. Qual é o segredo? Simples. Incessante vem de assíduo, frequente, permanente, fervoroso, contínuo, interrupto, incansável. O nível do problema não foi forte o suficiente
para parar a comunhão da igreja. A igreja usou o problema para continuar orando incessantemente. Outra coisa, estava tendo festa e era por lei que fossem, só que o texto diz que se a oração era de modo incessante, significa que independente do problema, a oração não foi interrompida. Isso porque cada um conhece o nível da sua necessidade. É por isso que eu não critico, alguns festejam, mas outros decidam orar, porque cada um conhece o nível da sua necessidade. O nível da necessidade, na narrativa e no contexto de Atos 12:5, é grande, por isso ela abre mão de festejar para ir orar. Olha o sentimento que paira aqui, o sentimento que está pairando aqui na igreja, é sentimento de empatia. Sabe o que é empatia? Capacidade psicológica de se colocar no lugar de um indivíduo e sentir a dor que este indivíduo sente. A igreja estava sentindo a dor de Pedro dentro de um cálice. É por isso que em ações elas oravam, dizendo: se eu não gosto do que façam comigo, eu não posso admitir que façam o mesmo com ele. Qual é o segredo? Vou orar até que alguma coisa aconteça. Até que a porta do céu se, até que a providência de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não é igreja sozinho. Vou repetir. Você não é igreja sozinho. Pegue na mão de quem está ao seu lado aí. Agora você é igreja. Pode soltar. Porque um corpo sem um membro sobrevive, mas um membro fora de um corpo fica podre. Por isso que a igreja, entendendo esta situação, ela decidiu se unir e orar pela vida de Pedro. Se nós entendêssemos o poder que nós temos de joelhos dobrados, não perderíamos o nosso tempo questionando acerca dos problemas que nos sobrevêm. Porém, ganharíamos tempo orando para ver a glória de Deus se manifestar de forma extraordinária. O que vale dentro dessa narrativa aqui, para mim caminhar para o final, para você me entender, é que a igreja nunca teve acesso. A igreja não teve mostra que você não está dormindo, mas se você está aqui, a igreja não teve acesso. Que acesso era esse, Amanda? Fins lucrativos, verbas para pagar para que Pedro saísse sob fiança. E ainda que se estivesse, a única condição que Roma colocaria sobre os ombros da igreja dentro desse contexto seria o fato de que Pedro negasse a Cristo e parasse de pregar o evangelho. Ele não estava disposto a fazer isso de novo. É por isso que a mão não vai, mas a oração chega. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa. O segredo da vitória, o segredo de uma vida bem-sucedida com Deus, nunca esteve ligado ao tamanho do seu acesso, mas sempre esteve e sempre estará ligado ao nível da sua comunhão. Vou repetir: o segredo do sucesso de uma vida bem-sucedida nunca esteve ligado ao tamanho do acesso, mas sempre esteve e sempre estará ligado ao nível da sua comunhão. Porque se a tua mão não vai, a tua oração alcança. A tua mão não pega, a tua mão não transforma, mas a tua oração liberta. A tua mão não converte, mas a tua oração levanta. A tua mão não faz, mas a tua oração tem um poder sobrenatural. Guarde esta frase aqui e leva esta frase para casa. Leva esta frase para casa. A oração é um instrumento tão poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita nos céus,
mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. É por isso que Deus é tão sábio que é capaz de levar o Pedro à prisão só para movimentar uma igreja em oração. Coloque-se de pé, porque nós estamos falando acerca de unidade, acerca de oração. Um crente que vive sem oração não vive, vegeta. Vou repetir: crente que vive sem oração não vive, vegeta. Você quer estar preparado para naquele grande dia Cristo voltar e te buscar? Se consagra. Feche os teus olhos e pegue na mão de quem está ao seu lado. Você entendendo acerca de unidade, à medida que eu oro pela igreja, você vai orar por ele e ele vai orar por você. Porque o texto diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. O anjo entrou dentro do cárcere e tirou Pedro daquela prisão. E eu quero crer que nessa manhã, já quase início de tarde, os cárceres que te aprisionam na sua vida espiritual serão quebrados, para que você desfruta da plenitude do Espírito e viva intensamente para Cristo, para estar preparado, para que naquele grande dia Ele te busque e você, não só você, mas todos nós, venhamos reinar com Ele. Fecha os teus olhos e vamos orar. Deus, aqui está a vida destes jovens. Eu te agradeço pela vida deles, porque de uma maneira muito simples a tua palavra foi pregada e eu tenho certeza que achou lugar no coração desses jovens. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que a tua mão poderosa venha pegar na nossa e venha nos conduzir ao centro da tua vontade. Deus, nós queremos ser um com o Senhor, assim como queremos ser íntimos dos nossos irmãos. Pai, eu peço agora que o teu Espírito nos faça desfrutar de uma comunhão intensa com o Senhor através da oração. Nós queremos orar mais, nós queremos buscar mais, nós queremos estar diante do Senhor. Talvez, Senhor, este conhecimento de intimidade não chegou ao coração dos que aqui estão ainda, mas eu peço, porque só o teu Espírito tem o poder de fazer isso ser despertado dentro de nós. Não somos nós, Senhor, mas é o Senhor. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Então eu peço, grite, Espírito Santo, no coração desta juventude, um amor pela oração, um amor pela palavra. Dê a eles experiências novas, dê a eles, Senhor, visões celestiais. Batiza com o teu Espírito. Se já são batizados, renove-os nessa manhã, Pai. Eu não estou falando de movimento, eu estou falando de avivamento. E eu entendo que avivamento não é movimento. Avivamento também não é sair daqui feliz com o pregador. Avivamento é sair daqui triste consigo mesmo. Que hoje, através desta simples palavra e desta oração, eles vasculhem dentro de si aonde precisam melhorar e no que precisam mudar, Senhor, para reinar naquele grande dia. Eu peço agora, meu Senhor, o sobrenatural sobre a vida desta juventude. Conduza-os ao centro da tua vontade, que é soberana, e é isso que eu te peço em nome de Jesus. E você diz: mão em cima da sua fronte. Uma linda salva de palmas para o Senhor, porque que Deus te abençoe.